Jesus é a sabedoria eterna que precisa de discípulos missionários com fé humilde e comprometida com a misericórdia e os irmãos sofredores. Irmãos e irmãs, normalmente esta passagem do Santo Evangelho é apresentada como Jesus diante de alguém que estava sofrendo de epilepsia. O que é esta doença? É uma alteração temporária e irreversível do funcionamento do cérebro. É uma disfunção das células cerebrais. Somente que esta passagem, por diversas vezes, cita o espírito impuro, um espírito surdo, mudo, um espírito que deixava aquele menino inconsciente. Então, algo muito semelhante a quem tem uma convulsão por causa desta doença. Mas eu quero partilhar com vocês a palavra de hoje a partir de Jesus, que realiza uma libertação. Eu não vou falar das convulsões e nem fazer relação a uma doença, e sim aquilo que o texto apresenta. Eu sei que existem outras interpretações e o padre respeita, mas vocês vão entender o porquê dessa minha opção. Jesus, no Evangelho que acabamos de ouvir, ele estava descendo do Tabor. Lá, ele esteve com Pedro, Tiago e João, na transfiguração. E ao descer do Tabor, ele percebeu uma grande multidão em torno dos outros discípulos, ou podemos dizer, dos 9 apóstolos. Jesus levou 3. São 12. Eram 12. E ali estavam discutindo entre eles. Por quê? Um pai de família tinha trazido seu filho para Jesus. E de repente ele resolveu pedir para os 9 que estavam ali que orassem pela libertação do menino. E eles não conseguiram. Não que Jesus precisasse fazer essa pergunta, mas Jesus, que tudo sabe, na primeira leitura fala da sabedoria, ele é a sabedoria encarnada, ele é Deus, mas um Deus que vem dialogar com cada um Deus que pedagogicamente quer que os seus amados possam ir tomando consciência e participando das graças. Esse é Jesus. Ele não vem para dar espetáculo, ele veio para salvar. E a salvação é um dom que pede a participação, pede a correspondência, pede o envolvimento livre e consciente. Por isso Jesus no Evangelho pergunta: o que vocês estavam discutindo? Repito, não é porque ele não sabia, mas para que eles retomassem a consciência. O que nós estamos discutindo? Nesse momento, diz o Evangelho, que eles já não estavam mais ao redor dos 9, e sim de Jesus. Só nesse ponto já tem uma mensagem muito atual para mim e para você. No meio dos desafios da nossa vida, seja ela uma doença ou uma necessidade de libertação, uma necessidade de cura, a cruz que está pesando, e ora é a cruz do matrimônio, ora é a cruz da educação dos filhos, ora é a cruz da vocação sacerdotal, que o padre e os padres também têm a cruz para carregar. No meio de uma cruz ou de uma situação difícil
que visita a nós interiormente, a nossa família, nós buscamos estar em torno de quem? Quem é o centro? Para quem nós nos voltamos como fundamento? Eles estavam discutindo até então, porque estavam centrados nos 9. Mas quando chegou Jesus, eles logo se colocaram no lugar certo, tendo Jesus como centro. Eu não sei o que você está passando, como você chegou aqui. Nem sei dos dramas da sua família, dos desafios dos relacionamentos familiares, no trabalho, na escola, na vizinhança. Eu não sei. Mas aquele que tudo sabe, também pergunta a mim e a você: o que está te incomodando? Qual é o conteúdo das suas discussões? Por que vocês estão discutindo? E Jesus fez essa pergunta para eles. E logo o pai que tinha levado o menino abriu o coração, dizendo: Mestre, eu trouxe a ti o meu filho que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o agride, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente duro. Eu pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. O que eles estavam pedindo para os discípulos? Um milagre. Mas quem é o único que faz milagre? Quem? Quem? É Jesus. Eles estavam esperando dos discípulos aquilo que na verdade só Jesus poderia dar a eles. E dar àquele menino que desde criança sofria com aquele espírito mudo e surdo. E Jesus deu uma ordem para eles. Presta atenção. Jesus, sabendo de tudo aquilo, já levando eles a pensarem no porquê estavam discutindo, trazei-me o menino. E levaram-no. Jesus não poderia ter dito: onde é que está o menino? Poderia ou não? Poderia. Eu vou até ele. Como Jesus muitas vezes foi até aqueles que precisavam de uma cura e de uma libertação. Mas ele pediu: tragam o menino aqui. Imagine esta cena. Um menino que era tido como um endemoniado, agora os outros tendo que se aproximar dele, pegá-lo no braço, trazer até Jesus. Nisso, meus irmãos, Jesus já estava ensinando os apóstolos e aquela multidão de que quem está com Jesus no centro não pode ceder ao medo das ações do maligno, por mais terrível que seja. Não sei se você já teve a oportunidade de ver uma manifestação. Me recordo como seminarista, nós estávamos numa capela, em oração, de repente um menino, um jovem, caiu no chão e começou a como que serpentear no nosso meio. E claro, aquele susto, né? Quem é que não se assusta com isso? E nós começamos a orar. Não dava naquele momento para saber se a gente estava orando por medo ou pela libertação dele. Mas estava meio misturado. Que nós não estávamos esperando, é alguém que estava rezando com a gente, intercedendo. Daqui a pouco cai com essa cena. De repente nós tomamos a decisão. Era meia dúzia que estava ali.
vamos orar pela libertação dele. É o nosso irmão, estava intercedendo aqui, mas agora ele está precisando de oração. Conforme a gente estendia a mão para orar, ele com os olhos fechados e se rastejando, ele ia se aproximando de quem estava orando mais forte. Mais forte assim, em altura de voz. Daí a pessoa ficava com medo e parava de orar. Daí o outro continuava rezando. Repito, não sabia se era por medo ou era pela libertação. E de repente, ele ia aqui, ia ali, ia lá, ia acolá. Eu dei uma olhadinha numa imagem de Nossa Senhora de Fátima, que estava na capela com um acrílico. Me veio uma ideia. Eu vou encostar essa imagem sagrada nesse nosso irmão. Não faça isso em sua casa. E nem se você encontrar uma situação dessa. Eu era seminarista, estava ali aprendendo os primeiros passos. Eu sei que eu peguei na imagem, fui me aproximando, e o povo orando, com aquela dúvida. E eu fui me aproximando. Até que eu cheguei perto dele, pus a imagem sagrada, consagrada, de Nossa Senhora de Fátima, sobre o peito dele. Que hora ele estava de costa, hora ele estava... É uma cena terrível. E ele se acalmou. Aí nós nos aproximamos dele e conseguimos orar por esse nosso irmão. Foi nesse dia que eu venci o medo da ação do maligno em alguém. Não estou dizendo que eu tenho ministério de libertação, exorcista, nada disso. É por causa do Evangelho. Que Jesus, diante de uma pessoa endemoniada, ele deu uma ordem: tragam-no aqui. Mas como alguém que valoriza mais o poder do mal no mundo, vai se aproximar de alguém que está assim, para ajudar, para levar até Jesus? Como alguém que está diante de uma situação onde é maior do que nós, mas se deixa tomar pelo pavor, pelo medo, e agora não só da ação do maligno, da ação de qualquer problema na minha e na sua vida. Se nós valorizamos, se nós acreditarmos mais na ação do mal, mais no que aquele problema pode causar de sofrimento, é claro que nós estaremos dando para o inimigo ou para o problema poder. Eu aprendi ainda enquanto seminarista. Duas formas de você dar poder para o maligno. Uma, o medo. Qual a primeira forma? O medo. Segunda, o deboche, que é o contrário. O medroso, ele dá poder para o maligno. Ele dá brecha para o maligno. Agora o orgulhoso também, espiritualmente, o vaidoso, não, eu sou de Cristo, não, eu sou filho de Deus, eu sou da Virgem Maria, não, nada vai acontecer comigo, isso aí é besteira. E tem quem vá com esse raciocínio até o ponto de achar que o demônio nem existe, ou se existe, nem age nesse mundo. Isso é uma outra forma de dar espaço para o inimigo agir. Então Jesus, quando diz, tragam-no aqui, ele está convidando aquelas pessoas que até então estavam em torno dele a trazer aquela situação, a não ter medo de ir ao encontro daquele que estava necessitado de libertação. Já estão entendendo porque eu não optei de falar de epilepsia? Embora seja uma doença muito comum, infelizmente, no Brasil,
Mas mais comum ainda é a ação do mal, que quer que eu e você ampliemos o espaço para ele agir, através do medo ou através do deboche, daquela postura imprudente, como se fôssemos inatingíveis. Aí eu volto ao Evangelho. Quando Jesus se deparou com aqueles acontecimentos, Jesus disse, repitam comigo, ó geração sem fé, até quando vou ficar convosco? Até quando vou suportar-vos? Nós estamos no Evangelho segundo São Marcos, mas no Evangelho de São Mateus, no capítulo 28, Jesus responde até quando estará conosco. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Ou noutra tradução, até o fim do mundo. Então, até quando Jesus vai ser uma presença na minha e na sua vida, que é o verdadeiro suporte, diante de qualquer investida do maligno, ou de qualquer problema onde o maligno quer se aproveitar. Nem tudo é causado pelo maligno, mas ele é muito astuto. Qualquer situação, uma discussãozinha familiar, se nós não sabemos lidar no Senhor, aquilo pode gerar um problemão, até separação. Diga para a pessoa que está do seu lado, não desanime, porque o Senhor está contigo. Ele é o seu suporte. A palavra dele é libertadora. Quando o Espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e rolava espumando. Jesus perguntou ao pai, desde quando lhe acontece isso? Jesus sabia. O menino estava inconsciente, mas talvez o pai também. Porque existem problemas na nossa vida que a gente prefere não tocar no assunto. Faz de tudo para ficar inconsciente, na ilusão de que se nós não enfrentarmos aquele desafio, se nós não encararmos aquela cruz, vai ser melhor. Mas meu irmão, minha irmã, se o Senhor está conosco, se Ele é o nosso suporte, se Ele é misericórdia em pessoa, se Ele é compaixão, por que aquele pai de família disse, Senhor, se podes, ajuda-nos, ajuda-me, ajuda o meu filho. E qual foi a resposta de Jesus? Se podes. Tudo é possível para quem crê. Aí nós vamos à primeira leitura, capítulo 1 de Sabedoria, no versículo 8. Quem é aquele que estava diante daquele pai de família, tentado também a ficar inconsciente, mas que naquele momento estava diante de Jesus? Versículo 8. Só um é o Altíssimo, Criador onipotente, Rei poderoso, e a quem muito se deve temer, assentado em seu trono e dominando tudo. Deus, aquele pai de família, estava diante de Deus, porque Jesus Cristo é verdadeiro Deus, é verdadeiro homem. Jesus Cristo sabe que
A nossa fragilidade é tanta que quando somos pegos por situações ou as artimanhas do maligno, se não acreditarmos na pessoa certa, restará a discussão. Restará estarmos procurando quem foi o culpado daquela destruição. Destruição da minha saúde, destruição daquele relacionamento, destruição daquele casamento, destruição daquela família. Quem foi o culpado? Essa é uma busca de quem não encarou de frente aquele desafio, aquela cruz pesada. Era pesada sim, mas maior é o poder do amor de Deus por você e por mim. A sua cruz pode ser pesada sim, mas se o medo e o deboche dão poder ao maligno, a fé no Filho de Deus, que nos amou, que se entregou por nós e que está conosco, está com você todos os dias até o fim dos tempos, até o fim do mundo, como nosso suporte, a fé naquele que tudo pode. Por isso que Jesus disse: se podes, tudo é possível ao que crê. E aquele pai de família, diferente do primeiro momento em que ele estava em torno dos discípulos, agora ele estava diante de Jesus. Fica em pé, põe a mão no seu coração. Você que está em casa, se pode, faça essa experiência também. Feche um pouquinho os seus olhos. Jesus não quer que você e nem eu nos alienemos, deixando lá para fora, lá em casa, ou no trabalho, ou lá na rua, os problemas. Não, aqui é o lugar de trazê-los. Aqui é o lugar de você apresentar pela fé àquele que tudo pode, aquele que é compaixão, aquele que sabe que você tem desafios, ou que pessoas da sua família possuem desafios que não estão aguentando, não estão suportando. Mas Jesus é amigo, Jesus é irmão, Jesus é Senhor, Jesus é Salvador. Então vai falando com as suas palavras, meu irmão, minha irmã. Vai falando para Jesus, que está no nosso meio, mas que está aí no seu coração, que sofre com você, porque Ele não é indiferente, Ele é misericordioso. Ele não passa ao lado, Ele vê a sua situação a partir de dentro. Isso, vai falando para Jesus, do que lhe faz sofrer, do que lhe preocupa como pai. Talvez você tenha entrado nesta igreja, tenha vindo nesse cerco, pela sua preocupação também de pai. Talvez você tenha filhos dominados por ideologias, ou quem sabe até pelo próprio tentador, ou pelas duas coisas, porque aquelas ideologias mentirosas acabam sendo instrumentos do maligno, para que ele domine as pessoas. Calma, confiança, é Jesus agora que está diante de você. É Jesus, o nosso centro, o nosso Senhor, o nosso tudo, aquele que tudo pode, é que te ouve nesse momento. Não queira se refugiar na inconsciência. Não. Com o seu coração de pai,
com seu coração de mãe, com meu coração de padre, com seu coração de filho, de filha, de irmão. Não sei a sua situação, o seu desafio, o seu impossível, mas apresente-o a Jesus agora, como prova da sua confiança nele, de que você não está esperando das criaturas aquilo que somente o Criador pode realizar. Um milagre, a cura profunda, a libertação que você ou aquela pessoa está precisando. Ó Jesus, nós estamos aqui na nossa pobreza de fé, como aquele pai de família, nós queremos dizer também bem alto, repita comigo: eu creio. Eu creio. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Mas aumentai a minha fé. Mas aumentai a minha fé. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Mas ajuda-me. Mas ajuda-me na minha falta de fé. Na minha falta de fé. Pode sentar-se. Vendo Jesus que a multidão se ajuntava ao seu redor, isso muito bom, estar ao redor de Jesus, repreendeu o espírito impuro, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai do menino e nunca mais entres nele. Espírito mudo e surdo. Quanto mais uma pessoa, por medo ou por deboche, vai se afastando de Jesus como seu centro, como seu verdadeiro refúgio, mais a pessoa vai ficando muda. Quer uma expressão de quem está ficando mudo? Senão aquela que é muito popular. Que adianta rezar? Deus não me ouve? Ah, eu não falo mais com Deus. Ele nunca me atende. Espírito mudo. Como pode um Deus tão amoroso, misericordioso, tão presente, não ouvir a sua oração? É impossível. Não é verdade que Ele não nos ouve. Agora, se a minha concepção de fé é aquela de que eu tenho poder de fazer Deus realizar o que eu quero, espírito surdo. Porque quem ouve a palavra de Deus, quem aprende com a palavra de Deus, sabe. Aí vamos ao livro de Jó, no capítulo 28, versículo 28. E disse à humanidade: o temor do Senhor, aí está a sabedoria. Aparta-te do mal, eis a inteligência. O que é o temor? É o respeito. Aí está o princípio da sabedoria. Nós não respeitamos Deus quando nós queremos que Ele faça em tudo a nossa vontade. Espírito surdo. Espírito mudo, quando a pessoa não quer mais rezar. E espírito surdo, quando mesmo rezando, a pessoa se ilude que é pela força dela, que é por uma habilidade dela, é por uma fé dela, que não é a da igreja, que não é aquela que Jesus ensinou, que Deus vai se dobrar à vontade dele, ao ponto da pessoa até ameaçar o próprio Deus. Se o Senhor não realizar aquela cura, aquele milagre, eu não volto mais nesse cerco de Jericó. É o último dia.
Em nome de Jesus, espírito surdo e mudo, saia daqui. Saia do nosso relacionamento com Deus. Porque o nosso relacionamento com Deus precisa ser como o de criança em relação aos seus pais. Uma criança bem educada é aquela que confia no seu pai, na sua mãe, nas palavras dos seus pais. Aí eu termino citando o testemunho dos bem-aventurados Francisco e Jacinta Marta. Eu escolhi hoje não usar a casula para estar com essa estola, que tem a imagem de Nossa Senhora e dos 3 pastorinhos de Fátima. Nossa Senhora que apareceu para eles, Francisco tinha 9 anos. A Jacintinha, 7 anos. E a Lúcia, 10 anos. 3 crianças para trazer uma mensagem tão importante, não só para o povo português, mas para a humanidade, convidada a se converter mais e mais, convidada a se penitenciar, convidada a adorar a Santíssima Trindade, a reparar o coração de Jesus, da Virgem Maria, convidada a um bom combate pela salvação das almas. Você deve rezar aquela oração no texto. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos, levai as almas e socorrei. É isso. Quem ensinou esta oração? Como chegou a você? Porque essas 3 crianças aprenderam com Nossa Senhora. Esse ano faz 100 anos das aparições de Nossa Senhora em Fátima. E chegou esta oração. É uma das orações, mas muitos nem sabem de onde vem essa oração. Vem de 3 corações dóceis à voz da mãe do céu, que foi formando aquelas crianças a não fugirem da cruz, mas encararem com Jesus, com a Virgem, com a luz do Espírito Santo, o desafio de cada dia. Imagine, aquelas crianças analfabetas naquela altura. Foi Nossa Senhora que pediu que elas estudassem. Mas já cedo, na segunda aparição, a irmã Lúcia pediu que aquela senhora, mais brilhante que o sol, que tinha se apresentado como vinda do céu, que levassem elas para o céu. Nossa Senhora respondeu: olha, Francisco e Jacinta, não vai demorar, mas você vai ficar um pouco mais. Ela viveu até 97 anos. O tempo do céu é diferente do nosso. Mas devido a uma gripe espanhola que atingiu aquela região, tanto Francisco como Jacinta ficaram doentes e morreram de gripe espanhola. Mas antes da morte de Francisco, eles já estavam assim, muito procurados, e ao ponto de incomodarem. Algumas senhoras chegaram ao Francisco: ô Francisco, o que você quer ser quando crescer? E começou a falar várias profissões para ele. Daí o Francisco: não quero. Ah, já sei, você quer ser padre, para celebrar a Santa Missa, pregar a palavra de Deus, é isso que você quer ser quando crescer? Daí ele falou: não, eu quero morrer e ir para o céu. A resposta de uma criança, que confiando na voz da mãe do céu, aprendeu que o essencial é o que nos aguarda depois desta vida, e que já nesta vida
pela fé, pela verdadeira fé, podemos ir conhecendo e crescendo e experimentando. Repito, aquela verdadeira fé que nunca significa dobrar a Deus a minha vontade, mas sim submeter a minha vontade à vontade do Senhor, como fizeram as crianças. Meu Deus, quando Francisco partiu, ele tinha o quê? 10 anos. A Jacinta, 9 anos, salvo erro. Crianças que no ano 2000, São João Paulo II, no altar do mundo, beatificou. Crianças, como aquele menino do Evangelho, que precisava da libertação. Não sei qual é a libertação que você está precisando, mas eu apresento mais uma vez a mim, a começar por mim, e a você, o libertador. Aquele que te atraiu aqui. Aquele que vai estar com você, meu irmão, minha irmã, todos os dias, até o fim dos tempos, até o fim do mundo, até a volta gloriosa de Jesus, ou até a nossa partida. Imagine, eu quero morrer e ir para o céu. Não é que ele queria morrer, ele queria estar com Deus para sempre na eternidade. Aquela luz que saía do coração e das mãos da Virgem, aquela luz celeste, os bem-aventurados queriam permanecer nela para sempre, e já estão. Pergunto para a pessoa que está aí do seu lado: e nós? Quando chegará a nossa vez? Calma, confiança, o Senhor está contigo. Não desanimes. Padre, mas o Senhor fala isso porque a minha cruz o Senhor não conhece. E você conhece a cruz do Padre. Depois que Jesus voltou para casa, os discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só pode ser expulsa pela oração. Entendeu também porque eu não quis falar muito de epilepsia? Porque epilepsia tem diagnóstico, tem tratamento. Deus também pode curar, mas para a ciência, todo um acompanhamento. Mas pela oração que Jesus disse, nós podemos e precisamos viver a vitória de expulsar da nossa vida, do nosso relacionamento com Deus e entre nós, todo e qualquer espírito mudo e surdo. Porque quem se faz mudo e surdo para com Deus, que merece todo o nosso amor e temor, não tarda em se fazer também surdo e mudo para com as realidades de quem sofre. Será que eu não estou me fazendo de surdo ou de mudo, ou os dois, diante de alguém que está sofrendo lá em casa? Diante de alguém que é verdade, você não é a solução. Você não tem poder de curar, de libertar, mas você tem poder de amar e de levar a pessoa para o nosso amado. É esta graça que eu quero, nesse finalzinho, convidar você novamente em pé, a não pensar agora em você. Nós já fizemos esta oração. Agora, vamos pensar naquelas pessoas, e o ministério pode ajudar com a música, que talvez estejam lá na sua casa, sofrendo. Que você tenha até convidado para a oração,
para buscar ajuda, mas a pessoa, desculpa, talvez já se rendeu ao espírito mudo e surdo. Ela não acredita mais na oração. Ela acha que ninguém pode ajudá-la, mas você veio aqui. Você está aqui, meu irmão, minha irmã, como os pastorinhos de Fátima estiveram diante da Virgem, aprendendo a ser intercessores. Agora somos nós com eles. Somos nós com Nossa Senhora. Olha, temos o exército do céu. Só nessa bela igreja tem várias pinturas de vários guerreiros vitoriosos que estão a nosso favor no céu. Dá uma olhadinha aí do seu lado. Olha quantos guerreiros, que talvez você nem saiba o nome, provavelmente, mas são seus irmãos. Hoje fazem parte dessa multidão que está em torno de Jesus. E só Ele consegue sentir cada coração. Então é verdade, como os 9, nem os 12, nem os santos puderam fazer o que só Jesus faz. Hoje eu e você, não somos nós que curamos, não somos nós que libertamos, não somos nós que operamos milagres, mas nós acreditamos naquele que tudo faz. Feche um pouquinho os seus olhos, põe a mão no seu coração, e agora não por você, mas por alguém que está precisando, interceda, entregue. Alguém que você conhece, ou talvez alguém que você nem conheça, e que nós estamos aqui nesse cerco de Jericó, clamando, Senhor, por esta pessoa, suplicando, Jesus, pelas almas que precisam de conversão, pessoas da nossa casa, pessoas do nosso convívio, pessoas que nós não temos poder de converter, mas temos poder de amar e de apresentar a Ti, Jesus. Recebe aqueles que estão distantes de uma vida de oração, aqueles que não confiam na Tua presença nesse mundo, aqueles que estão dando mais ibope, mais valor para a ação do maligno nesse mundo, acreditam muito mais na ação do mal do que na Tua presença, na Tua ação. Jesus, como irmãos, nós não somos melhores do que eles, mas como irmãos, como intercessores, nós entregamos toda a humanidade a Ti, pelas mãos de Maria, por intercessão dos bem-aventurados Francisco e Jacinta Marto. Entregamos a Ti, Jesus, aquelas pessoas da nossa família que estão distantes de uma vida sacramental, de uma vida de oração, porque eles não acreditam, porque acham que isto, desculpa, Jesus, é uma besteira, uma perca de tempo, é alienação. Mas Jesus, nós não queremos nos alienar, nós não queremos esquecer de ninguém. E como pai de família do Evangelho, nós apresentamos esses nossos irmãos. Eu apresento, Senhor, como Teu pobre sacerdote, todo este povo que aqui está, e aqueles que nos acompanham pelo sistema Canção Nova de comunicação. Senhor, nós cremos, mas aumentai a nossa fé. Senhor, tenha compaixão de nós, cura-nos, liberta-nos, realiza o milagre que nós precisamos. Jesus, aquele milagre que realmente nós precisamos. E se eu estiver enganado, se eu ainda não souber qual seja, não importa, Jesus. Eu creio que o Senhor tudo sabe e tudo pode. E eu confio, Senhor, na Tua palavra. Diga comigo, Jesus. Jesus. Eu confio na Tua palavra. Eu confio na Tua palavra. Jesus. Jesus. Eu acredito
acredito Eu acredito que tu sabes que tu sabes o que é o melhor para a minha família, o que é o melhor para a minha família, o que é o melhor para os meus irmãos, o que é o melhor para os meus irmãos, o que é o melhor para mim. o que é o melhor para mim. Jesus, Jesus, eu confio em ti. eu confio em ti. Virgem Maria, Virgem Maria, eu acredito na sua intercessão. eu acredito na sua intercessão. Santos e santas do céu, Santos e santas do céu, bem-aventurados, bem-aventurados, eu acredito eu acredito na intercessão de vocês. na intercessão de vocês. Eu não estou sozinho, Eu não estou sozinha, por isso não vou desanimar. por isso não vou desanimar. Em nome de Jesus, Em nome de Jesus, eu renuncio eu renuncio todo espírito de desânimo. todo espírito de desânimo. Em nome de Jesus, Em nome de Jesus, eu renuncio eu renuncio todo espírito de desespero. todo espírito de desespero. Em teu nome, Jesus, Em teu nome, Jesus, eu renuncio eu renuncio todo espírito de deboche todo espírito de deboche, e todo espírito de medo. todo espírito de medo. Jesus, Jesus, eu renunciei, eu renunciei, porque eu acredito porque eu acredito que o Senhor está comigo, que o Senhor está comigo. o Senhor está conosco O Senhor está conosco todos os dias, todos os dias. e tu és E tu és o nosso suporte, o nosso suporte, o nosso centro. o nosso centro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.